Olá, estamos começando o programa Contraponto, né, e essa semana estamos com um convidado especial, o professor Roberto Andrés, professor da UFMG, urbanista e editor da revista Pisiagrama. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, tudo bom, Zé. É um prazer Pois estar é, aqui. prazer todo meu. O Roberto eu conheci faz pouco tempo e a partir eu fui apresentado pelo Roberto e outros colegas a um projeto muito legal. Que depois eu queria até comentar isso, é um projeto, um processo, um movimento, né, que são as Muitas BH, né, que congrega aí pessoas de vários movimentos sociais e tem uma proposta completamente diferente, né, de fazer uma outra forma de fazer política. E a gente está convidando aqui o Roberto para falar das Muitas, para falar das cidades, dos problemas de Belo Horizonte. E aí, Roberto, queria que você começasse falando para a gente o que são as Muitas, né? Como é que começou, qual que é esse processo? É um processo? É um movimento? Fala isso para a gente, explica para o nosso telespectador o que são as Tá. Muitas. Bacana, muito legal, muito bacana estar aqui conversando sobre isso. É uma movimentação, a gente fala que é um campo de movimentos, né, assim, ou de grupos, ou de pessoas que se engajam com a cidade, mas de fato é um desejo, eu acho, que não é de um grupo restrito, é um desejo que a gente vê ele aflorando na cidade, de que a política passe a ser pautada pelos interesses da sociedade, né? Não mais exatamente pelos interesses que são muito, a gente tem visto de cada vez mais evidente, né, que os interesses que estão aí na política institucional, eles são muito do umbigo de cada candidato, ali do bolso de cada Sim. político, né? Mas que de fato sejam os interesses coletivos. E talvez a gente não entenda que isso seja possível com o jogo político como ele é. Como já fizemos em outros momentos, várias dessas pessoas, por exemplo, criando plataformas propostas e falando assim, o candidato que apoiar essas propostas recebe o nosso apoio, né? Porque de fato você estabelece um jogo ali que ele já é todo viciado, né? Cheio de vícios, cheio de relações escusas com o setor privado, né? Com interesses econômicos nem sempre que são os mesmos da coletividade. Então, o entendimento desse grupo de pessoas que se inicia em março do ano passado com conversas a cidade cresceu nos últimos anos, Belo Horizonte vive hoje uma efervescência de movimentos sociais, culturais, ambientais, né, por áreas verdes, pela limpeza de córregos, pela moradia, pela ocupação de espaços públicos. E esses desejos, essas pautas, deveriam estar também protagonizando as eleições, né, o debate político institucional. Então, o desejo das muitas pela cidade que queremos, Sim. que é um nome comprido, né? É bom que ele pode ter vários apelidos, mas é esse desejo de pautar a política institucional com as questões urgentes da cidade, com os desejos mais legítimos da coletividade, a partir das atoras e atores dos movimentos, das ruas, dos grupos, das universidades, as pessoas que estão fazendo essa luta no seu dia a dia, por uma renovação na política. Pois é, eu participei já de algumas reuniões, né? Hoje eu também sou muitas, né? E com muito orgulho, né? Muito feliz de estar integrando, né? Esse movimento belíssimo. Assim, a gente tem pessoas de quais movimentos da cidade? Assim, como é que é hoje um mapeamento assim dos movimentos sociais? Ou de pessoas de movimentos sociais presentes nas muitas? Acho que é mais as pessoas, né? Que participaram, ou participam, ou reivindicam, né, lutas da cidade, né? Mas tem muitas pessoas que se disputaram durante muito tempo a mobilidade urbana, é o meu caso, sempre atuei nessa área, na tarifa zero, pela questão das bicicletas, nas bicicletadas, nos grupos de ciclistas. Pessoas atuantes nas áreas ambientais, né, como a Marimar, que vai falar com você aqui esses dias, pessoas que estão nessa luta pelo meio ambiente, pessoas da luta pela moradia, né, pessoas da luta pela questão contra o machismo e racismo, pela juventude, pelo direito das mulheres, pelo direito dos negros e negras, pessoas das questões indígenas. Então é muito bacana ver esse campo de lutas representado por essas pessoas que têm o desejo de estar nessa disputa institucional, porque não são todas, e os movimentos sociais precisam continuar tendo sua legitimidade, seu campo próprio. Esse campo de trocas ele tem que ser somente quando há o desejo e de uma maneira colaborativa e não restritiva. Quer dizer, o movimento precisa continuar tendo sua atuação, não é de maneira alguma um desejo de cooptar movimentos sociais, nem de capturar narrativas desses movimentos. Sim. Pelo contrário, fortalecer as pautas e as lutas desses movimentos em outro campo que esses movimentos não disputam, né? Mas tem muitas áreas da cidade, é muito bonito ver
essa junção, esse grupo de pessoas de pautas de desejos, todos juntos falando, essa cidade que está aí, esse modo que está sendo feito, não dá mais. Uhum. E legal demais, né? Porque as reuniões são, cada dia, cada reunião num lugar diferente da cidade, né? As reuniões são descentralizadas. As reuniões são descentralizadas, são abertas. É um esforço que estamos fazendo, né, Zé? Difícil, de ampliar esse campo, de ter pessoas de várias áreas, de várias regiões, de várias cores de pele, histórias, grupos econômicos diferentes. Então, é um esforço muito grande de movimentação. É muito importante, eu acho isso, essa mistura, a gente conseguir ter essa mistura cada vez mais. Inclusive, te sugiro trazer aqui no programa, né, se possível, mais pessoas que representem né, a ideia o barreiro, é a luta das mulheres, das negras e negros, dos indígenas, para que, de fato, também todas essas lutas se protagonizem o movimento. E a ideia da TV comunitária é justamente essa, né? É uma TV da comunidade, da cidade. Então, é a ideia a gente dar voz às pessoas da cidade, né? E as muitas, eu vi até na última reunião, a gente estava conversando, eu começo a ver as muitas como um vitral, né? Porque a gente vê movimentos, interessa muito a esse megapoder econômico, está aí, etc., muito essa coisa de fragmentar as lutas, né? E as lutas por direitos foram muito fragmentadas de um tempo para cá. E eu acho que as muitas começam como construir a partir desses fragmentos, né, construir um grande vitral que faça sentido, né, que permita às pessoas, né, diversas cores, perspectivas, espiritualidades, etc., dialogarem. Agora, Roberto, fala aí pra gente, as muitas é um movimento que quer buscar soluções, saídas para a cidade. Belo Horizonte tem saída? Quando a gente vê essa cidade assim, ela cresceu de uma forma caótica, né? Um trânsito horroroso, né? Uma cidade... Qual seria o caminho para a gente começar a transformar Belo Horizonte? Uma cidade que não anda, né? Essa ausência de mobilidade, não há investimento em metrô. Como é que a gente faz, Roberto? Você que também é um estudioso da área e tudo, e que está aí na cidade, no dia a dia. Bacana. Antes de você responder as perguntas, vou fazer só mais um comentário sobre as muitas, que eu acho que é algo que é importante de ser salientado, né? No sistema político brasileiro, para se disputar as eleições, é preciso estar em partidos, né? Ah, sim, isso e é aí, fundamental. de fato, houve uma escolha do grupo, uma escolha muito clara e muito consciente de atuar dentro do PSOL, né? Um partido que muitas pessoas do grupo consideram o partido que mais nos representa hoje no Congresso Nacional, com sua atuação política, sempre pautada pelo interesse coletivo, né? Que tem uma chance de renovar e de arejar a política. Então, foi uma escolha. E temos sido muito bem acolhidos, né, com todas as diferenças que tem ali dentro, porque um partido político é plural, algo que se também, precisa diverso, conhecer. né? Mas, enfim, acho que é muito importante dizer que é o partido no qual se apostou para que essas candidaturas coletivas, múltiplas, cidadãs acontecessem, porque é o partido em que se vê mais sinergia com isso. Sim. Agora, respondendo a sua pergunta, a cidade vive, Belo Horizonte vive, os últimos anos foram muito estagnados, assim, quando não foram de retrocessos, né? Então, a gente tem na área de mobilidade, por exemplo, você olhando números, né? Eu não vou dar minha opinião, não, porque é a minha opinião. Já pode dar sua opinião, sim. Não, mas eu prefiro mostrar os números, porque aí não fica, né, não fica parecendo que é implicância. Os números são todos trágicos. Se você for olhar o número de usuários do transporte coletivo, percentualmente, esse número tem caído, né? E ao invés da meta de toda a cidade, e a meta de Belo Horizonte é chegar em 70% das viagens feitas no transporte coletivo, a gente já teve perto de 60% e hoje está caindo para 40 e poucos. Nossa! Então, a gestão atual, ela divulga uma meta, ela só divulga a meta para 2030, porque ela sabe que eles não vão estar mais aí, não vão ter que responder por essa meta. Mas, infelizmente, os números estão caindo, por uma política de mobilidade completamente equivocada e maléfica para o interesse coletivo. Uma política que aumenta a tarifa muito acima da inflação, e todo aumento de tarifa expulsa o usuário E está do transporte caro, coletivo. né? O ônibus está caro. Muito caro. A gente tem uma passagem das mais caras do mundo, sabia, Zé? Ah, é? Nossa. A passagem de ônibus em Belo Horizonte, você tem que medir percentualmente ao salário médio da população. Então, em Belo Horizonte, como a gente tem um salário médio de R$ 1.900, a passagem de ônibus ela custa 20 minutos de trabalho médio das pessoas. Em Barcelona, são 6 minutos. Em Buenos Aires, são 2 minutos. Nossa! Então, aqui você trabalha 20 minutos para pagar uma tarifa de ônibus. Em Buenos Aires, 2.
E aí você entende por que as pessoas migram para a moto, tentam financiar um carro, fogem desse sistema, porque ele é um sistema caro. E aí tem um ciclo vicioso, que é, quanto mais caro ele fica, mais as pessoas fogem dele. Então, as linhas vão acabando passando menos. E aí você tem que esperar mais no ponto e mais as pessoas fogem dele. Quer dizer que toda essa propaganda aí, com ônibus, né, como é que chama esse? Move, etc. Isso tudo é só... Não, tudo uma grande... É só teatro. É um grande teatro, é um grande teatro. O Move não aumentou o número de usuários no transporte coletivo. O Move aumentou o tempo de viagem das pessoas. A BH Trans não está divulgando esse dado direito, mas aumentou o tempo de viagem das pessoas. Tem vários índices que apontam para isso. Então, o que nós estamos vendo é um grande teatro. Belo Horizonte, em nível de engarrafamento, tem um gráfico que mede as cidades do mundo todo, um índice mundial. Belo Horizonte está estagnada, não mudou. Fizeram diversas obras. E não adiantou nada. Não adiantou nada. São Paulo, com as obras de transporte, de corredor exclusivo de ônibus, e ciclovias, e redução de velocidade, porque redução de velocidade máxima melhora o trânsito, melhorou 51 posições nesse ranking. Nossa, saiu de 7º para 58º. São Paulo tinha um dos piores trânsitos do mundo, já está nos alcançando. Isso em 4 anos da gestão Haddad, que foi, de fato, uma gestão que priorizou o transporte coletivo. Roberto, vamos fazer um intervalo agora e depois a gente continua com essa conversa, que isso aí é muito interessante para a gente entender, saber mais da nossa cidade. A gente já volta. O importante é ser uma criança nota 10. Ser uma criança nota 10 é só tirar boas notas. Mas não é só isso. Ser uma criança nota 10 também é respeitar os amigos. Não ficar nas ruas. Não trabalhar ainda. Ficar longe das drogas. Praticar esportes, se alimentar bem, fazer muitos gols. E você, quer ter uma atitude nota 10? Doe agora! Olá, de volta com o programa Contraponto e hoje nós estamos conversando com o Roberto Andrés. Roberto Andrés é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, urbanista e editor da revista Pisiagrama e também um integrante da Muitas, né, pela cidade que queremos. E aí no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre as Muitas e começamos a falar sobre os problemas de Belo Horizonte. Você trazia dados interessantíssimos, né, sobre a questão da mobilidade urbana e como, por exemplo, em São Paulo, né, no atual governo Haddad, já existem resultados muito positivos com relação à mobilidade em São Paulo, que parecia uma cidade que não tinha jeito, uma cidade parada. E, enquanto isso, Belo Horizonte vai andando para trás. Exatamente, Zé. E, na verdade, quando a gente olha, São Paulo sempre foi conhecido, né, como o pior trânsito do mundo. Você vê matérias internacionais, nas grandes revistas, grandes jornais. Isso é reflexo. Tem uma teoria de um americano, chama Anthony Downs. Ele fez a teoria na década de 60. E, bom, lá na economia, mas assim, simplificando, a demanda pelo transporte individual numa cidade grande, ela é sempre elástica. Então, não adianta você aumentar a oferta, duplicar a avenida, criar grandes viadutos, trincheiras, nada disso. Porque você vai aumentar a oferta, a demanda vai se aumentar também e vai preencher. E vai continuar engarrafado. Até porque você não consegue fazer isso na cidade toda. Às vezes você faz uma autopista, como a gente tem aqui, Antônio Carlos, depois a pessoa tem que sair para uma via, para outra, chegar no centro, engarrafa. A gente costuma brincar que o viaduto é a melhor maneira de conectar 2 engarrafamentos. Que né? ótimo. Mas, então, na verdade, quando você pensa o que foi feito em São Paulo, né, na gestão do Paulo Maluf, isso é muito icônico do Paulo Maluf, né, o Minhocão, aquelas avenidas todas, na verdade foi um grande estímulo da demanda. Você ficar aumentando a oferta é estimular a demanda e tornando a cidade inviável. As cidades que resolveram seus problemas de trânsito, elas começaram a restringir a demanda, né, a reduzir a oferta para que as pessoas encontrem outras alternativas. Então, é demolir viadutos,
alargar calçadas, né, melhorar a condição do pedestre, do ciclista e do usuário de transporte coletivo e restringindo as opções para quem se locomove de carro. As cidades tiveram sucesso com isso. As cidades que fazem o que o Paulo Maluf fez, elas não tiveram nenhum sucesso. E, infelizmente, 40 anos depois, 50 anos depois, é o que o Fernando Pimentel e o Márcio Lacerda fizeram em BH. E o Aécio Neves, né, com o Boulevard Arrudas e a linha verde. Né? Governo do Estado e Prefeitura, cobrindo o nosso rio, o principal rio da cidade, para pista para automóvel, duplicando a avenida, criando aquelas grandes fraturas na cidade, quando você anda no Antônio Carlos, aqueles pedaços de barranco, de cidade abandonada ali, tirando pessoas, né? Mais de 14 mil famílias, o Frei Gilvander traz esse número, foram tiradas de suas casas para dar lugar nos últimos anos à pista para carro. 14 mil famílias, mas os índices que a prefeitura tem de construção de moradia do Minha Casa Minha Vida é 4 mil. Então você tem um déficit de 10 mil pessoas que foram para as ocupações urbanas, né, que a prefeitura não reconhece e não dialoga, e que saíram de lá por causa de vaga para automóvel. Então é uma política que não funciona, é uma política que já se mostrou ultrapassada, que as cidades contemporâneas não aplicam mais, mas infelizmente aqui, em Belo Horizonte, os Paulo Malufs ainda estão governando. Pois é, e seria o quê? Ignorância, má-fé, grana, ou um pouco de cada coisa? Não é que eles desconheçam isso, né? Você tem soluções, existem redes de cidades, cidades se comunicam, etc. Mas é mais, parece uma aposta mesmo em interesses econômicos, né? Ignorância não é, porque você tem técnicos na BH Trans muito qualificados. A BH Trans é um órgão que tem gente muito qualificada lá dentro, que apresentam propostas qualificadas. É muito mais má fé, porque quando você vai nos eventos, e eu participo desses eventos, de mobilidade urbana, o presidente da BH Trans, às vezes até o prefeito, vão lá e apresentam planos e propostas que se focam nos pedestres, no transporte coletivo. Então, cria uma narrativa num campo, mas na real faz outra. Faz outra. E vão criando dobras que são bizarras, assim. Não existe BRT MOVE, né? BRT MOVE está lá circulando. BRT em lugar nenhum do mundo tem viaduto para o MOVE ter que passar embaixo, não. Aqueles viadutos, inclusive, que caiu, são para os automóveis poderem circular mais rápido. Eles usaram de um artifício de estar fazendo o BRT para construir uma série de viadutos que não são necessários para a cidade. Alguns caíram, não fizeram falta nenhuma, que beneficiam as construtoras, e aí é a resposta à sua pergunta, né? Tem financiamento de campanha aí, e que não existem em Bogotá, que é o exemplo que eles trouxeram, não existem em Curitiba, que é o exemplo que eles trouxeram. Então, de fato, mais uma vez, eles fizeram isso, agora estão fazendo a Via 710, uma grande via que vai correr paralela ao metrô. Belo Horizonte tem uma linha de metrô. Que coisa, né? Belo Horizonte tem uma linha de metrô que atravessa a cidade de um lado ao outro, e justamente onde deveria estar estimulando o uso do metrô, quer dizer, colocando estacionamento, bicicletário nas estações para as pessoas chegarem com facilidade e pegarem o metrô. Vai fazer uma grande avenida que vai gastar 200 milhões de reais, etc. Pois é, olha, a experiência de São Paulo agora, com o governo Haddad, mostra que é possível a gente encontrar soluções de mobilidade com custo baixo, né? Porque as soluções, me parecem, que ele vai apresentando, são soluções muito baratas, né? Bicicletas, vias para bicicletas, redução da velocidade dos automóveis, etc. Só que não gera dinheiro para a empreiteira. Pois é. O problema é esse. Mas é exatamente isso. Belo Horizonte tem uma matéria, há 2 meses atrás, saiu no jornal. Belo Horizonte estava cortando as obras de mobilidade. Adivinha quais obras estava cortando? Pista exclusiva para ônibus, obra do MOVE e ciclovia. Essas obras foram reduzidas. Belo Horizonte tinha a meta de 200 quilômetros de ciclovia esse ano, não tem nem 70. Não cresceu 10 por ano, queria crescer 50 por ano. Essas obras que são baratíssimas, que têm grande impacto de mudança... São as que são cortadas. Cortadas. Agora, a grande obra de 200 milhões de reais, que está desapropriando um monte de gente que não vai ter para onde ir, na região leste, lá na Vila Arthur de Sá, que corre paralela ao metrô, que é um absurdo, porque provavelmente vai tirar o usuário do metrô. Essa obra não, essa obra é priorizada, está sendo feita, tem trator, se você for lá hoje. Que vai dar grana para os que financiam as campanhas, etc. A lógica é essa, né? Infelizmente. Infelizmente. E, pois é, e tem jeito, assim, você falou de cidades que estão encontrando solução, né? Tem jeito, por exemplo, Belo Horizonte, a gente sabe que tem um monte de córregos, rios cobertos, né? O que é uma pena. Vai virando essa cidade com muito cimento, muito asfalto e tudo. Tem cidades que estão começando a descobrir, a tirar, né? E dar visibilidade nova às águas que estão escondidas.
Tem como a gente fazer isso em Belo Horizonte? Tem como e urge a gente fazer isso. É, né? E talvez a gente comece por onde ainda não foi coberto. E a gente só vai fazer isso, eu acredito, dessa maneira que a gente estava conversando das muitas, a partir do protagonismo cidadão. Sim. Então eu queria elogiar aqui um movimento que eu acho fantástico, que é o Comupra, que é o movimento do pessoal que criaram Deixem o Onça Beber Água Limpa, que é pela limpeza do Ribeirão do Onça, e que é um ribeirão magnífico, que está aqui na região norte, a 10 quilômetros daqui, em que você tem corredeiras, quedas d'água, praias, lindas, assim, com lugares maravilhosos, à sombra de árvores, só que com um ribeirão completamente poluído, né, com uma política de esgoto que é absurda. A gente ter a essa altura no país rico como nós temos um país rico, com má distribuição de riqueza. Né? E acredito que é com movimentos como esse do pessoal do Deixem o Onça Beber Água Limpa, que nós precisamos ter o onça limpo para a gente nadar e passar nossos domingos. Olha que bonito. Com as amigas, com os amigos, com os filhos, com as filhas, com os pais, com os tios, para a gente comer melancia na beira do rio, tomar uma cervejinha. E aí, a partir daí, ir fazendo esse trabalho de recuperação das águas, né, da cidade. A gente tem aqui na região sul de Belo Horizonte muitas e muitas nascentes, né? Imagina se cada nascente dessa fosse um chafariz. Gente, olha que coisa... Com o córrego correndo pelo meio da rua, limpo, e as crianças podendo brincar neles, né? A gente num planeta que vai estar cada vez mais quente, né? Pois é. Então é pois fundamental. Gente. Então é possível, a gente pode imaginar, né? Obviamente depende muito da cidade, a cidade está em movimento, né? E as muitas é um exemplo disso, né? Da gente se organizar, né? Ocupar esse poder, né? De forma horizontal, democrática, e construir uma outra cidade. A gente pode imaginar, então, a gente pode sonhar com uma cidade onde a gente vai ter uma cidade à beira do rio, né? Onde a gente possa no domingo ali. E a gente está assim, terminando nosso tempo, temos aí 30 segundos, eu queria que você dissesse assim, uma mensagem final, falou, assim, de otimismo, não é, para o telespectador de Belo Horizonte que está assistindo, conhecendo agora, conhecendo as muitas propostas de uma cidade. Eu acho que é possível, a gente vê cada vez mais pessoas lutando por isso, em várias regiões da cidade. Então a gente precisa batalhar mesmo para que a cidade nossa, né, das nossas filhas, dos nossos filhos, dos nossos netos, seja cidade para pessoas, né, e não para poucas empreiteiras, para poucos donos de empresa de ônibus, para a indústria automobilística, né, para a gente mesmo. Pois é, gente. Para isso a gente precisa fazer um outro tipo de política que não seja essa mesmice que está aí há tantos anos destruindo nossa cidade, né, nos afogando aí em desespero, em violência e tudo. E é possível com custo baixo a gente construir uma outra cidade. Gente, muito obrigado, Roberto, né? Obrigado à atenção dos telespectadores. Até o nosso próximo programa.